Gente, boa noite a todos. Estamos dando início à nossa 23ª aula e creio que a partir de amanhã nós teremos, né, nossa 24ª aula e concluiremos a nossa parte teórico-prática, né, do nosso curso. A partir da próxima semana, sim, nós entraremos com diálogos, com textos, com conversações, tá? E convido a todos, né, que ajudem a participar. Eu vou providenciar os textos antes os áudios antes, mandar para vocês, para que quando a aula se inicie, a gente já tenha familiaridade com o que que vai ser proposto, para a gente não perder tempo na aula para leituras. Então, esse final de semana eu devo mandar. Mas hoje, a nossa aula é uma aula importante, porque, segundo eu tive informações, é onde o brasileiro mais comete falha na hora de pronunciar. Eu, sinceramente, eu não era proposta minha essa apresentação, porque eu acho que já é uma coisa mais avançada. Mas nós temos alguns alunos que já estão nesse nível aí, intermediário, já pré-avançado. Então, eu queria até pedir aos alunos que, por acaso, tenham dificuldade, queiram depois detalhar comigo, eu estou disposto aí a ajudar. Aqui eu creio que não é muito problemático, não, mas vai depender de um pouquinho da atenção de todos. O que nós vamos ensinar nessa lição? Vocês sabem que uma grande parte das palavras em inglês terminam em ed. Quais são essas palavras? Essas palavras são os verbos no passado e no particípio, os verbos regulares, tá, gente? Verbos regulares que eu estou tratando aqui. No passado e no particípio, e alguns adjetivos que terminam em ed. E o que acontece? Essas palavras que terminam em D, elas têm 3 pronúncias. Eu vou mostrar para vocês aqui na nossa segunda tela. Isso aqui é uma tela que eu peguei na internet. A nossa aula de hoje vai estar baseada no que está informado nessa tela. Vocês estão vendo aí, pronunciation of ed in English? Todos estão vendo? Dá um sinalzinho aí para mim, para eu poder ficar tranquilo aqui. Ok, tá, estamos okay. sim. Beleza. Então, conforme eu disse, essas palavras que são os verbos no passado e no particípio e os adjetivos, alguns adjetivos terminados em ed, eles têm 3 pronúncias. A primeira pronúncia, vocês estão vendo aí, ela vai ser em id. Deixa eu pegar um lápisinho aqui para a gente poder fazer aqui. Id, em T e em D. Essas são as pronúncias, tá? E como que eu vou descobrir isso? Como que eu vou saber? Claro, eu ainda não conheço, o meu vocabulário ainda não é tão extenso para eu poder definir. Não se preocupe, nós vamos descobrir, saber como pronunciar o ID, o T e o D, a partir de quando nós entendermos a fonética das letras. Tá? Não é complicado não, mas eu vou tentar ser assim, bem detalhista, e essa apresentação ela vai repetir. Elas são 75 slides, mas assim, são slides de uma linha só. Então, são muitos, mas assim, vocês vão entender que é bastante possível compreender essa lição. A primeira pronúncia é em ID. Quando que eu vou pronunciar ID? Todas as vezes que a forma base terminar em T ou D. Quando que eu vou terminar em T? Quando as palavras terminarem em P, K, F, GH, SH, CH, SS, C e X. Flávio, isso é uma loucura, não vai dar, não vou decorar isso nunca. Não se preocupem, vocês vão entender a lógica do negócio, que aí, quando entender. E quando eu vou pronunciar com final D? Quando terminar em L, N, R, G, V, S, Z, B, N. Ok. O que nós vamos entender agora? Agora para frente. Vamos limpar isso aqui e vamos partir para o segundo slide. A primeira coisa eu quero mostrar para vocês qual a origem das palavras, né? A maioria são verbos, então, conforme eu disse para vocês, o verbo call, por exemplo, ele no passado ele é called, ou seja, acrescenta ed.
E no particípio, todos vão ser iguais, né? O passado e o particípio dos verbos regulares, todos são iguais, sempre iguais. Help, call. To call é chamar, né? Chamar, chamei, called. E chamado, called também. Help, que é ajudar, né? Qual que é o passado de help? Helped. E qual que é o particípio? Ajudado, né? Helped. Want. O passado de want é querer, né? Então, qual que é o passado de want? Querer. Quis, né? E qual o particípio de want? Querido, quisto, uma coisa mais ou menos assim, não vamos preocupar não. Mas o que eu quero que vocês observem é isso aqui, ó. A palavra call termina com L. A palavra help termina com P. E a palavra want termina com T. Certo? Aí é que está o grande segredo. O ED, aí nós vamos pronunciar. Então, vocês vão ver agora. Eu vou pronunciar as 3 palavras. Called, helped e wanted. Vocês observaram que eu falei called, uma sílaba só. Helped, uma sílaba só. E wanted, 2 sílabas. Wanted. Por quê? Porque ela termina com T. Agora para frente, nós começamos a nossa lição. Limpamos aqui e vamos partir para o próximo slide. O que eu falei agora está aqui na tela. Em inglês, todos os verbos regulares do passado e do particípio e alguns adjetivos terminados em ED são pronunciados de 3 formas diferentes. É o que eu falei lá atrás, né? Called termina com D, aliás, com L, letra L, desculpa, termina com L. Quando termina com L, o som é D. Quando termina com P, o som é T. E quando termina com T, o som é ID. Beleza. Vamos lá. E o que vai definir como pronunciar D, T ou ID? ID nós já falamos, isso aqui já está definido, que é quando o verbo terminar em T ou D. Aqui está resolvido. O verbo terminou em T ou D, nós só vamos pronunciar ID. Wanted. Isso está resolvido. Esses 2 é que são um pouco mais complexos, mas que eu quero adiantar para vocês. Não importa muito se a gente pronunciar o T, ou o D ou o T. Não vai fazer muita diferença, não. E nós vamos ver daqui a pouco isso aí. A pronúncia das palavras terminadas em ED vai depender do som da consoante final, vogal final, ou vogal final. Porém, antes devemos conhecer esses sons que são formados na nossa voz. Em alguns sons, nós usamos as cordas vocais com mais intensidade. Isso será determinante para definirmos as pronúncias. T ou D. E D nós já falamos, né? E D é quando vai terminar com T ou D. E nós vamos ter centenas de exemplos aqui para que facilite a nossa vida. Vamos entender agora. Vamos partir para o próximo slide. Quando que nós vamos pronunciar, quando o final lá do verbinho for ED, quando que nós vamos pronunciar a letra D? Quando? Eu não sei se vocês já observaram, algumas letras a gente pronuncia usando as cordas vocais. Nós vamos falar todas elas agora, usando as cordas vocais. E algumas a gente simplesmente pronuncia usando muito pouco as cordas vocais. Vocês vão entender agora. Vamos lá. Então, quando nós usamos as cordas vocais, o final do verbo vai ser D, sem acrescentar a sílaba. Vamos lá. Vamos lá para vocês entenderem agora. E aí, se vocês puderem repetir comigo, eu não vou ouvir, claro, mas vocês vão repetir comigo. A primeira letra. Quando o verbo terminar com a letra L, o som vai ser de D. Por quê? Como é que eu falo a letra L em inglês? L, L, L. Se você colocar a mão na garganta, você já vai notar
você está usando as cordas vocais. Então, aquele verbo to call, né? Call, chamar. Called, called. Você está usando as cordas vocais. Called. Então, a letra L, você está usando as cordas vocais. Letra L. Se está usando as cordas vocais, o som final vai ser D. Vamos mais uma aí. Então, vocês não têm que preocupar nesse início em decorar a letra. Você tem que decorar, você tem que tentar entender que a palavra terminou em L, a palavra original, né, gente? Que o verbo é call, call, call. O L é falado na garganta. Então, quando eu acrescento a partícula ed para caracterizar o passado e o particípio, called, só acrescenta o D. Called, no som. Vamos para mais um. Então, não há necessidade de decorar. Quando vocês estiverem falando a palavra call, você vai notar que call, o L é da garganta. A segunda letra, N. Como é que pronuncia N em inglês? N, N, N. Se você colocar o dedo na garganta, você vai notar que suas cordas vocais vão vibrar. Então, quando o verbo, na sua forma original, terminar em N, o som final do passado vai ser D. Daqui a pouco vem os exemplos, tá? Não preocupe, não. Isso é uma teoria, isso é uma aula de fonética, uma aula avançada. Eu quero que vocês fiquem tranquilos quanto a isso aí, até porque vocês não vão entender da primeira, mas assim, com o tempo vocês vão ver que tem uma lógica, e eu quero que vocês entendam a lógica, não que vocês decorem isso aqui. A próxima letra que nós vamos trabalhar, a próxima letra é o R. O R é claro, né? Clássico, né? Quando você fala R, R, sai lá das cordas vocais, né? Então, se a palavra original terminar em R, o som do ED vai ser em D. Se a palavra terminar em G, como é que eu pronuncio G em inglês? G, G, G. Eu vou até mudar a cor aqui do lápis, porque aqui está azul. Eu vou mudar aqui para amarelo. A pronúncia de G é G, né? G, G, né? Você sabe, é G. Então, você nota que você usa as cordas vocais. Então, se o verbo terminar em G, o passado dele vai ser com a letra D. Atenção, vamos lá, continuando. Daqui a pouco tem uma série de exemplos, vai clarear de novo para vocês um pouco mais. Se o verbo terminar em V, desculpa, a letra V, quando você fala a letra V, ela movimenta suas cordas vocais. V, V, Vi. Aliás, a gente não fala em inglês, a letra é Vi, né? Vi, Vi. Você vai notar. Daqui a pouco vocês vão ver a diferença entre vocal cords, que são as letras vozeadas, né? E as no vocal cords. Só um minutinho que vocês vão poder entender. A letra S, 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 também nós usamos as cordas vocais, letra S. A letra Z, 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 Z. Quando você fala a letra Z, 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 automaticamente a gente usa as cordas vocais. A letra B, 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 também você usa as cordas vocais. Sempre quando você usar as cordas vocais, o final da pronúncia em ED vai ser D. Vamos lá. M, M, M. Se você colocar a mão na garganta, aqui no gogó, você vai, na garganta, você vai notar que há uma vibração das cordas. Beleza. E as vogais também. Quais as vogais? A, I, O, U. A, I, O, U. Então, toda vez que o verbo terminar com essas vogais, a sílaba terminar com essas vogais, A,
I, I, O, e U, com esses sons vogais, o pronúncia vai ser, o final vai ser D. Então, toda vez que nós movimentarmos as cordas vocais, o final do verbo do passado, terminado em ED, vai ser D. O som vai ser D. Já que vocês vão entender. Agora, vamos conhecer as letras que a gente não usa as cordas vocais. Existem, né? Essa é a segunda. Então, quando a gente não usa as cordas vocais, o som final lá, quando eu falei para vocês called, o L, nós usamos cordas vocais. Quando eu falei helped, o P, né, nós não usamos, mas vamos ver agora. No vocal cord, nós não usamos as cordas vocais. Letra P, 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 P. Vocês notam que as cordas vocais são muito pouco acionadas. Help, help. Vocês usam muito pouco. Então, quando você quer construir o passado, a palavra é help, né? Help. Qual que é o passado de help? Para fazer o passado do verbo regular, nós acrescentamos Help. Help. Porque o P, a gente não usou a garganta. Essa aqui é a lógica do negócio. Então, vocês já notaram? Agora, só tem uma boa notícia, tá? Eu estou separando para vocês a pronúncia de T e D. Mas, segundo esse amigo meu, americano, ele disse que não é muito problema. Se você falar helped, puxando um pouquinho para o D, eles vão entender. Não tem problema. Certo? Então, você pode falar, o certo é helped. Isso aqui, helped. Porque o P não é vozeado, voiceless. Vocês lembram que o less é sem, né? Less, né? Sem voz, né? Sem o uso das cordas vocais, no vocal cords, né? Não cordas vocais. Entenderam a lógica? Agora é que eu quero que vocês vejam. Aquelas que vocês usam as cordas vocais, o final vai ser D. E os que vocês não usam vai ser T. E se por acaso apertar um pouquinho, não preocupem, usem o T e o D. Agora, eu sou obrigado didaticamente a ensinar vocês o correto, né, Wellington? Wellington não, é Guilherme, né? Eu sou obrigado a mostrar para vocês que o correto é isso, é helped. Helped. Não é helped, não, é helped. Esse E aqui, ele vai ser suprimido, ele não aparece, né? Ele é só para enfeite, helped. Mas se você falar helped, também passa tranquilo, mas vocês têm que saber isso. Deixa eu limpar aqui minha tela e vou partir para o segundo exemplo. Desculpem aí. É o P, né? Agora, essa letra, qual é o nome dessa letra em inglês, vocês lembram? K, né? K. Você usa muito pouco as cordas vocais. Então, se o verbo terminar em K, qual que é o verbo? Flávio, qual que é o verbo que termina em K? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Esse verbo aqui não termina em K, look, que é o verbo olhar. Esse K aqui, você usa muito pouco as cordas vocais, você nem usa, quase não usa. Então, o passado é look, né? Qual vai ser a pronúncia? Looked. Vem direto para cá. Vamos continuar. Letra F. F de Flávio, né? F. Você usa muito pouco as cordas vocais. Então, se o verbo terminar em F, isso é o som de F, né, gente? Não é o verbo terminar em F necessariamente, né? Se terminar com o som de F, você vai pronunciar T no final. O ED vai ser pronunciado como T. Vamos lá. Ok, vamos limpar, vamos passar para o próximo. GH. Muitas palavras em inglês terminam em GH. A principal, a mais conhecida, é essa aqui, ó. Que é o verbo sorrir, né? Laughed, rir alto, né? Laughed.
esse GH, você sabe que ele tem o som de F, LAF. Vocês sabem isso, né? LAF. Se termina com o som de GH, que transforma em F, então o final vai ser C. Vai ser T. Então, qual que é o passado do verbo to laugh? Rir alto, né? Laughed. 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 Já é um pouco mais complicado, mas são pouquíssimos versos que terminam com G e H, é só para vocês entenderem, que é o laugh, esse GH, a pronúncia dele é F. Vamos lá. Limpando aqui nossa tela e vamos passar para o próximo. Verbo terminado com SH. Daqui a pouco nós vamos dar os exemplos. Eu já estou adiantando um pouco para vocês aqui, para a gente poder ver, né? O verbo wash, né? Que é lavar, né? Wash. Como é que é o passado do verbo lavar? Lavei. Washed, né? Então, esse ED vai ter o som de T, porque termina com SH. Qual que é o som de SH? Eu uso mais, né, a parte, né, frontal da boca do que a garganta em si. Wash. Ao som aí, tá vendo? Esse aqui é importante. Gente, essa é uma lição, assim, considero um pouco avançada, mas eu acho que ela vai ser útil para vocês no futuro. Esse som também, CH. Qual que é CH, né? Terminou em CH o verbo, o som vai ser T. Daqui a pouco nós vamos ter uma série de exemplos. O verbo terminou em SS. Flávio, qual que é o verbo que termina em SS? Os que eu lembro eu já coloco aqui. O verbo to miss, perder, né? Ou sentir falta, né? Perder, miss, I miss you, eu sinto sua falta. Qual que é o passado do verbo to miss? É missed. O passado, gente, o passado nós acrescentamos ED, né? Eu não estou nem mais falando disso não, porque verbo regular, passado acrescenta ED, passado de participo. Qual que é a pronúncia? Essa aqui, ó, missed. Porque esse ED, ele vem seguido de duplo S. E duplo S a gente pronuncia T. Ok? Vamos lá. Vamos para frente. Se o verbo termina em C, usa muito poucas cordas vocais, então passamos para a pronúncia vai ser T. Se o verbo termina em X, qual que é o mais famoso que termina em X? É o verbo consertar, né? O verbo fix. Quer consertar ou fixar? Qual que é o passado do verbo to fix? Acrescenta-se ED, não é? Então, qual que é a pronúncia? Fix. Fixed. Que esse ED está depois, né, depois do X, e o som de X é X, 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 fix. Então, vai para cá. Lembrando aqui, vamos lá. Vamos seguindo. Então, essas letras, esses sons ao final da palavra base, nós temos que imaginar a palavra base. Flávio, como é que quando eu estiver falando, eu vou lembrar a palavra base? Gente, vocês não vão lembrar, isso é impossível. Vocês não vão lembrar a regrinha do ED, não. Isso é para que vocês entendam o contexto, e quando vocês tiverem entender a lógica, eu já falo looked, automático, porque eu sei que o K já puxa para o T. O K é uma letra não... a gente usa... Eu não uso as cordas vocais, então eu já puxo para o T. É uma regra que você vai assimilar automaticamente com o tempo. Não agora, tá? Mas eu creio que para que vocês evoluam na pronúncia, esse momento é importante, que vocês vão ganhar tempo com isso no futuro. Ninguém vai... Você vai ter conversando com a pessoa, how are you? Não vai lembrar disso. A hora que nós começarmos a ler, começarmos a introduzir as palavras no nosso vocabulário, vai ficar bem mais fácil para entender. Então, se o som, se nós não usamos as cordas vocais, repetindo aqui, essa
essa é uma lição de muita repetição, tá, gente? Se nós não usamos as cordas vocais, o final do ED vai ter o som de T. Às vezes dói até os ossos, né? Para quem é bem complicado, né? Mas só ter um pouquinho de calma que dá para entender. Eu mandei esse material para vocês hoje, eu quero que vocês recorram a ele. Esse material, eu nunca achei na internet um material com esse conteúdo, assim, dessa forma, colocado dessa forma, assim. Eu achei aquela tela inicial lá, mas, assim, para explicado dessa forma, eu já pesquisei e eu fiz questão de montar esse material 100% montado por mim, dessa forma, para que vocês possam entender bem o que acontece com essas questões. E agora esse é o mais fácil. Se o verbo terminar em T ou D, nós vamos... e sempre lembrando que o mesmo com as cordas vocais. Sem as cordas vocais, o T ou D não tem sílaba. Você agrega ele e consome o E lá, ele não aparece. Agora, se o verbo terminar em T ou D, aí sim, que é o nosso famoso, né? Qual que é o nosso famoso? O verbo mais famoso que nós temos aqui, o ate, por exemplo, né? Que não tem que mudar a cor, senão aqui não consegue. O ate. Vamos ver aqui, o verbo wait. É o verbo esperar, né, gente? Qual que é o passado do verbo wait? Todo mundo está careca de saber. Para fazer o passado do verbo, basta eu acrescentar ed. Como ele terminou em T, aí sim eu vou ter que separar waited. Certo? Então, Flávio, eu não vou lembrar. Vai lembrar, com o tempo vocês vão lembrar. Não agora, mas com o tempo vocês vão... O verbo to wait, o passado do verbo wait, waited. Sempre lembrando, waited, porque terminou em T, você tem que acrescentar uma sílaba. Então, você só acrescenta a sílaba quando terminar em T ou D. Essa é a lição. Então, nós temos duas regras básicas aqui. Se a palavra original termina em um som que você usa as cordas vocais, você pronuncia D no final. Se a palavra termina num som que você usa pouco ou não usa as cordas vocais, você vai usar o L, desculpa, o T, D, o T. E se ela termina em T ou D, que é a complicação, você acrescenta esse som, id. Vamos lá. Daqui a pouco, eu vou terminar aqui, daqui a pouco a gente começa com o intervalo, aqui mais uns 5 minutinhos a gente começa com o intervalo. Só um minuto. Aqui, eu repito a lição. As palavras terminadas, porque eu falei que essa lição de hoje é uma lição com muita repetição. Para as palavras terminadas em consoantes, com sons vocais, voiced, onde usamos as cordas vocais, devemos pronunciar o som D, sem acrescentar a sílaba. Primeiramente, devemos conhecer esses sons. Eu já passei todos esses lá atrás, né? L, N, R, G, V, S, Z, B, M. É lógico, difícil decorar, mas quando vocês virem que a palavra qual termina com a letra L, né? E a letra L ela é usada sem as cordas vocais, então você vai ter o som de D. Vamos lá. Para as palavras terminadas sem sons vocais, voiceless, devemos pronunciar o som de T, sem acrescentar a sílaba. Eu fiz os sons aqui para vocês poderem notar. Novamente, não seria simples decorar, mas podemos testar e ver o efeito de nossas cordas vocais. Nesse caso, quando pronunciamos o P, notamos que não há vibração em nossas cordas vocais. Então, quando não há vibração, né, o som vai ser de T. E, finalmente, eu já falei isso, vou repetir, quando terminar em T ou D, obrigatoriamente incluir mais uma sílaba no final da palavra.
aqui os exemplos, mais 3 minutos para vou mostrar os exemplos. Então, letra, o som da letra. Usamos as cordas vocais. Call. Qual que é a pronúncia? Cold. Cold. Estão vendo aqui? Clean, clean, and cleaned. Uma sílaba só, né, gente? Offer, offered, offered. Aqui, do lado direito, a pronúncia, eu coloco a pronúncia no inglês britânico, sempre em primeiro lugar, e no inglês americano em segundo, tá? Vocês observem que o offered aqui não tem nenhum R, né? Offered, offered. Mais exemplos. Damage, damage. Love. Vocês observem aqui, ó. Aqui é interessante. O love termina com a letra E? Não. O love termina com a letra V. O E não é pronunciado. Também em cima do damage, né? A letra E no final da palavra, você sabe que ela não é pronunciada, né? Então, qual que é a letra que nós vamos ter aqui? Love. Então, é o V. O V você não usa as cordas vocais, então é loved. Não é loved. Esse aqui é o grande erro do brasileiro. Ele fala loved, e não é. É loved, loved. Já pula direto para o D, porque o E não é pronunciado. Used, used. Ok? Aqui já, também, para terminar esse intervalo, amazed, amazed. O som é de Z, o som não é de E, né? A palavra amazed, você não pronuncia amaze, não, é amaze, amazed, rubbed, rubbed. B, letra B, você usa as cordas vocais, rubbed. E a letra M, claim, cordas vocais, claimed. Ok? E agora, o intervalo de 10 minutos para a gente poder usar os sons não vocais e depois daqui a pouco os exemplos, tá? 10 minutinhos de intervalo, aguardo vocês daqui a pouco.